Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. É uma imensa alegria saber que você tem estado conosco. E se esta é a primeira vez que você ouve nosso programa, seja bem-vindo também. Aqueles que acompanharam o último programa se lembram que Paulo falou sobre estar em Cristo ou em Adão. Quero pedir licença para ler a citação de um homem, autor de um livro intitulado Em Cristo. Este homem foi um dos mais importantes pastores metodistas que já viveram. Se chama Stanley Jones, missionário na Índia durante 40 ou 50 anos. Ele foi um grande escritor e pregador e disse: "Durante anos ponderei sobre um conceito que tornaria a vida muito mais simples. Se você tem, está dentro. Se não tem, está fora. E por estar dentro e fora, refiro-me a estar dentro e fora da vida. Se você está em Cristo, está na vida. Se você não está em Cristo, está fora da vida." Esta afirmação nos leva direto para a essência da verdade. Nem há atalhos, nem subterfúgios, apenas a essência pura dessa verdade. Se você está em Cristo, você tem vida. E se você não está em Cristo, está fora da vida, aqui no presente e no futuro. O conceito em Cristo vai muito além de ser religioso ou não. Você pode ser uma pessoa religiosa e não estar em Cristo. Você pode ser ortodoxo e não estar em Cristo. Você pode estar no novo nascimento e não estar em Cristo, porque o novo nascimento pode estar no passado e pouco ativo agora. Você pode estar na conversão e não estar em Cristo, porque a conversão que você teve não o converteu para Jesus. A expressão em Cristo é a mais importante na fé cristã, porque nos posiciona na pessoa divina em Cristo, aqui e agora. Ela nos leva para um relacionamento íntimo com Cristo. Estar em Cristo é mais do que estar próximo a Cristo, ou seguindo a Cristo, ou crendo em Cristo, ou até mesmo comprometido com Cristo. O que envolve estar em Cristo? Bom, para começar, vamos ver o que não é estar em Cristo. Certas pessoas vivem em si mesmas. Preocupam-se apenas com sua autossatisfação e o interesse próprio vem em primeiro lugar em suas vidas. Esta é a força motriz delas. Existem também aqueles que estão na boiada, quer dizer, eles não têm opinião própria e vivem de acordo com o que o resto da boiada acha. A maior preocupação destas pessoas é saber o que os outros vão pensar. Estar em Cristo significa arrancar suas raízes do pecado, do seu eu e da boiada e replantá-las em Cristo, fazendo dele a fonte da sua vida, a fonte do seu pensamento, dos seus sentimentos, das suas ações e do seu ser. Agora, uma pergunta. O conceito em Cristo é forte no Novo Testamento? Olha, ele é muito mais forte do que outros conceitos, sobre os quais tantas denominações surgiram. Por exemplo, o novo nascimento, conversão, batismo do Espírito Santo, justificação pela fé, batismo nas águas, sucessão apostólica, bispado, presbiterato, formas de governo na igreja, ausência de formas e muito mais. Paulo, um dos maiores intérpretes da fé em Cristo, enfoca esta expressão e a usa em suas epístolas 97 vezes, mais do que todos os outros autores bíblicos juntos. Com profundo entendimento, ele viu que a expressão em Cristo divide a humanidade em dois grupos, os em Cristo e os fora de Cristo. Ou uma pessoa está de um lado ou está de outro, não existe meio termo nem outra divisão. Este conceito simplifica e enxuga a essência da fé cristã. Tudo que falei sobre o que Paulo escreveu nos primeiros 11 versículos do capítulo 6 de Romanos, que continua nos capítulos 7 e 8, está relacionado ao versículo 20 do capítulo 5. Onde abundou o pecado, transbordou a graça. No capítulo 5 ele falou sobre os 4 reis. Você está lembrado? O rei pecado, rei morte, o rei Jesus e o rei você. Ele diz que o rei pecado entrou e superabundou no mundo e passou a reinar nele. E isso não é coisa do passado, é coisa que ainda acontece todos os dias. O pecado entra e abunda, reina e conquista.
Depois, a morte entrou, abundou e reinou, porque a morte é a consequência do pecado. Estes dois reis, pecado e as suas consequências, e a morte, são as más notícias. Depois de anunciar as más notícias, Paulo anunciou as boas novas. O Rei Jesus trouxe vida, abundou e reinou. Ele conquistou e por isso podemos estar em Cristo e abundar em Cristo e reinar em Cristo. Se reinamos em Cristo, reinamos em vida. 4 reis: Rei Pecado, Rei Morte, Rei Jesus e Rei Você. Depois de falar na graça, em Jesus, como expressão da graça de Deus na vida abundante que reinou, Paulo acrescentou: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E mais uma vez antecipou uma pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Acompanhando o raciocínio de Paulo na segunda metade do capítulo 5, podemos dizer que esta seria uma pergunta lógica. Mas Paulo continua o capítulo 6 respondendo a esta pergunta de maneira bem enfática. Ele usa uma ilustração muito boa. Aliás, ele usa um fato. Para entender o que Paulo falou, você precisa ter boa compreensão do conceito em Cristo. Se você está em união com Cristo, se você está em Cristo, você está em tudo que Jesus é hoje, você está em união com tudo que Ele é, e também está em união com o que Ele foi e com o que Ele será. Segundo as Escrituras, temos vida eterna. E você sabe que a palavra eterna se refere ao que era, é e sempre será. Como eu e você podemos ter vida eterna, se vida eterna é uma vida que sempre existiu, que existe e que sempre existirá, como não cremos na reencarnação, qual é o significado de vida eterna? Refletindo sobre este assunto, concluímos que se estamos em união com Cristo e Ele é eterno, sempre existiu, existe e sempre existirá, quando estamos em união com Ele, temos esta vida eterna. Paulo tem esta ideia em mente ao escrever o capítulo 6. Ele afirma que, da mesma forma, quando você está em Cristo, você está em tudo que Ele sempre foi, e por isso, quando Ele morreu, você também morreu. Quando Ele se levantou da morte, você também se levantou. Quando Ele viveu nesta vida durante 33 anos, viveu no reino do pecado. Ele estava sob a lei e sob tudo aquilo que Paulo mencionou nos 4 primeiros capítulos desta carta. E Jesus o fez voluntariamente, mas não caiu em pecado, mesmo estando no reino do pecado. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus nunca mais ficou no reino do pecado. Ele morreu para o pecado. Depois de sua morte, ele nunca mais ficou sob os poderes do pecado, nem deste mundo. Paulo está dizendo que você está em união com Jesus e por isso, quando ele morreu, você morreu. Alguns podem dizer que isto é muito difícil de entender. Certo teólogo chamado J.B. Phillips me ajudou a compreender este conceito quando há uns 30 anos eu estava estudando este capítulo. No versículo 19, Paulo diz: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Mas Phillips traduziu este versículo assim: estou usando uma ilustração do dia a dia com vocês porque é assim que as pessoas aprendem. Essa tradução me ajudou muito porque eu estava achando que nós, literalmente, morremos para o pecado. Mas só que o pecado não estava morto em mim. Na verdade, estava bem vivo e eu entendia que deveria estar morto. Eu não conseguia entender. Mas, independentemente de ser uma ilustração ou fato para qualquer um que está em união com Cristo, esta é a resposta para a pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta é: claro que não. E no original grego a resposta é ainda mais enfática. Isto é inimaginável. Você não entende que o seu nome era Jesus porque salvaria o seu povo dos seus pecados? E você experimenta esta salvação quando se coloca pela fé sob o sangue. O propósito da salvação não é apenas remover a culpa, o julgamento e a condenação, mas também o pecado e suas consequências. Você é salvo dos seus pecados, e se você está em união com Cristo, que morreu para o pecado, você também morreu para o pecado. E se você não consegue lidar com isto, pode pelo menos usar esta passagem como ilustração. No que se refere ao pecado, considere-se morto. Você está morto para o pecado. Você está morto para todo o sistema do mundo que quer atraí-lo para o pecado. Este é um conceito muito importante e serve como uma introdução para a questão da santificação.
podemos dizer que os 4 primeiros capítulos de Romanos estão relacionados à justificação no que se refere aos pecadores e descrentes. Somos declarados justos por Deus. Mas os 4 capítulos seguintes estão relacionados à justificação para os que estão sob sangue, sob a fé, a lei da fé e a graça. Na minha opinião de pastor, acho esta questão muito importante porque é com isto que as pessoas estão se debatendo quando vêm me procurar. É sobre isto que elas querem falar. E é neste ponto que se encontram. Esta é a questão que fica batendo em suas cabeças o dia inteiro. Se você não entender o conceito em Cristo, jamais entenderá o que Paulo quis ensinar nos capítulos 6, 7 e 8, porque toda a argumentação depende deste conceito. Se você está em Cristo, tudo isto é verdadeiro. Se você não está em Cristo, você ainda está em Adão, e estas coisas não são verdades para você, e aí você fica achando que a cada dia precisa restabelecer sua união em Cristo ou com Cristo. A verdade é que precisamos nos submeter a Cristo todos os dias. A cada dia surgem coisas que precisam ser submetidas a Ele. Este é o assunto tratado por Paulo nos capítulos 6, 7 e 8. Estes capítulos estão ligados à expressão em Cristo. É em Cristo que encontramos nossa santificação. Nós estamos quase terminando o programa de hoje, mas antes eu gostaria de lembrá-lo mais uma vez. A questão muito importante de estarmos em Cristo. E quero citar outra vez um homem, autor de um livro intitulado Em Cristo. Já disse que esse homem foi um dos mais importantes pastores metodistas que já viveram, chamado Stanley Jones. Missionário na Índia durante 40 anos. Ele foi um grande escritor e pregador. E ele disse assim, durante anos ponderei sobre um conceito que tornaria a vida muito mais simples. Se você tem, está dentro. Se não tem, está fora. E por estar dentro e fora, refiro-me a estar dentro e fora da vida. Se você está em Cristo, está na vida. E se você não está em Cristo, está fora da vida. Esta afirmação nos leva direto para a essência da verdade. Nem há atalhos, nem subterfúgios, apenas a essência pura desta verdade. Se você está em Cristo, você tem vida. E se você não está em Cristo, está fora da vida, aqui no presente e no futuro. Para terminar o programa de hoje, o conceito em Cristo vai muito além de ser religioso ou não. Você pode ser uma pessoa religiosa e não estar em Cristo. Pense um pouco. Vale a pena você estar em Cristo. Reflita sobre isso. Estando em Cristo, você estará vivendo uma vida de constante vitória, de vitórias absolutas. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.